Olá, irmãos e amigos, estamos mais uma vez juntos aqui para refletir e meditar na Palavra de Deus nesse momento de reflexão e meditação. Seja bem-vindo, acomode-se, aquete-se para acompanhar e estudar a Palavra de Deus juntos. Que Deus abra o nosso entendimento, em nome de Jesus, e pelo Espírito Santo nós possamos compreender a Palavra dele e possamos aplicá-la em nossa vida. Você já pensou o que poderia acontecer se você morresse hoje? A correria do dia a dia tem permitido com que você pense sobre isso? Talvez você esteja com tanta pressa, querendo fazer tanta coisa e com tanta atividade que nem assista esse vídeo até o final. Mas eu queria te convidar para que você refletisse sobre isso. Não tem como a gente fugir do tema da morte. A morte é algo que é muito certo para o ser humano, né? Então, talvez você receie o momento da sua morte, como será, ou talvez você não tenha tanto momento do momento da morte, medo, mas de onde você abrirá os seus olhos? Como será depois da sua morte? Então, a morte, meus amigos e irmãos, ela não é um ser de capuz preto com uma foice de cabo comprido e como você e eu vimos nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Não é aquele ser. A morte é o pagamento pelo pecado, é o salário que a gente recebe por causa do pecado. E a vida é um caminho de morte. A vida é um caminho de morte. Mas há um caminho que é um caminho de vida, um caminho que leva para a vida e dá a vida. E eu quero te convidar a assistir, acompanhar esse vídeo, acompanhar com o seu coração aberto, disposto a refletir e ver o que Deus tem a falar para você. Dando continuidade ao estudo do livro de Êxodo, que nós temos estudado nas quartas-feiras, hoje nós chegamos ao capítulo 14, a saída do povo hebreu do Egito e a travessia do Mar Vermelho. E nós veremos que o Deus Criador, ele nos guia por seu caminho para que possamos conhecer, para que possamos confiar e para que possamos cantar a Ele. O capítulo é longo, o capítulo 14, e nós vamos ler ele em partes. Eu dividi em 3 partes para nós estarmos lendo, mas eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto, acompanhe a reflexão, olhe ali para que você confira e analise junto e que juntos possamos ver o que Deus tem a nos falar através da sua palavra na Bíblia. Então, a primeira parte, Êxodo capítulo 14, o versículo 1 ao 12 nós vamos ler. E nessa primeira parte nós vamos ver que o caminho pode ser confuso, mas precisamos obedecer. Êxodo 14, do 1 ao 12, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei, então, do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial em comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este, o faraó, perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó e cavaleiros e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Nessa primeira parte, então, nós vamos ver que o caminho pode parecer confuso, mas nós precisamos obedecer. Se você acompanhou a semana passada, no final do capítulo 13,
um pouquinho antes aqui de entrar no 14, a partir do versículo 17, na partida do povo hebreu saindo do Egito, Deus não guiou o povo pelo caminho mais certo. O caminho certo seria eles irem em direção ao leste, passarem pela terra dos filisteus, mas Deus não permitiu, porque eles já teriam que enfrentar uma guerra, e talvez essa guerra desestruturasse, desmotivasse eles, e Deus disse, não é por aí, eu quero que vocês sigam por outro caminho. Então Deus mudou a direção deles lá, e aí no capítulo 14 nós iniciamos lendo para onde Deus direciona eles. Então já no início aqui Deus dá um novo caminho para eles, muda a direção. Então, em vez de eles seguirem o caminho mais fácil, eles seguem um outro caminho que Deus estava direcionando. No versículo 1, Deus ordenou para Moisés dizer isso aos israelitas. Então, a palavra do Senhor veio a Moisés e Moisés falou para o povo a palavra de Deus. Então, aqui no versículo 3, já do capítulo 14, a gente vai ver que essa ação de Deus fará com que o faraó pensasse que eles estavam confusos. Talvez o faraó pensasse, eles não queriam ir para Canaã, eles não queriam adorar a Deus, era só eles seguirem uma direção, agora eles mudaram, estão indo para o sul, estão indo em direção ao deserto, vão ficar encurralados ali pelo mar. Onde é que esse povo está indo? Esse povo está perdido, esse povo está confuso. Talvez o faraó tenha pensado isso, me enganaram, nem sabem o que querem, estão sem propósito, sem rumo. Então, através disso, Deus mudou o pensamento do faraó, e o faraó decidiu, então, que iria perseguir, eu vou atrás desse cara. O que nós fizemos? Ele pensa, no versículo 5, ele e seus conselheiros pensam, o que nós fizemos liberado? Agora, pensa comigo, mais de 600 mil homens, então mais as crianças, mulheres, eram mais de 600 mil homens, então era muita mão de obra escrava, mão de obra free, que o faraó tinha para trabalhar, e de repente, de um dia para o outro, ele perde tudo isso. Aí de repente ele começa a se dar conta, a sua economia, o impacto social, o impacto econômico, o impacto na construção, todos os seus planos de crescimento para o Egito, isso é um impacto muito grande. E ele, não podemos deixar isso, e esse povo está confuso, é uma presa fácil, vamos voltar, vamos resgatar, vamos trazer prisioneiros, vamos matar quem for preciso, mas não vamos perder isso. Então o faraó vai atrás do povo hebreu. E eles já tinham passado pelas 10 pragas, já tinham sofrido muito. Então, mais esse rombo, perdendo a mão de obra, ia ser um caos muito grande para o Egito. Mas mal sabia ele que era um plano do Senhor, e que o pior para o Egito ainda estava para vir com a finalização do seu exército. Então, Deus o conduziu, porque Deus não tinha acabado a história dele com o Egito ainda. O que Deus queria fazer através do Egito, que o seu nome fosse glorificado, como nós lemos aqui. Então, não tinha acabado por aí. Então, Faraó pega ali os seus 600 melhores carros, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Egito, para ir atrás, e convoca outros carros do seu exército. Eles vão atrás desse povo, desse mais de 1 milhão de pessoas que estavam caminhando rumo ao deserto. Então eles vão atrás. Mas o versículo 4, aqui desse capítulo que nós lemos, dessa parte, vai nos mostrar por que isso tudo está acontecendo. E como eu já falei, olha ali, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó. O propósito de Deus com essa mudança é que o nome dele fosse glorificado. Então, Deus é glorificado até mesmo na vida do ímpio, por meio da justiça que ele fará no faraó, por meio da justiça que ele faz na vida do ímpio. Então, pela manifestação da misericórdia de Deus até o dia da justiça realizada na vida do ímpio, Deus é glorificado. Todos os homens, toda a criação é feita para glorificar ao Senhor, atribuir honra. Alguns não atribuem como lhe devem, em vida, usufruindo da sua graça, da sua misericórdia, honrando e confiando a Deus. Então, Deus fará sua justiça sobre a vida dessa criatura, desse homem, e ele será honrado e glorificado, porque esse é o plano do Senhor. O povo hebreu estava acampado, então, na beira do mar. E o texto nos diz que Deus os mandou para perto de Piairote, de fronte a Baal-Zephon. Cabe um comentário aqui que há documentos históricos e registros da existência dessas cidades na região egípcia, documentos egípcios e outros documentos de outros povos que confirmam a existência dessa cidade. Mas também causa uma certa confusão quanto à localização exata geográfica. Então não há uma comprovação arqueológica exata da localização dessas cidades, a aproximada, então dá para ter uma ideia, mas o local exato onde o povo saiu, voltou, fez a travessia, mudou,
ele não pode ser confirmado. Há algumas teorias, algumas já foram derrubadas, mas há algumas teorias mais aceitas, que é a que você vai encontrar nos mapas da sua Bíblia, quando eles saem ali do deserto e atravessam próximo ao canal de Suez. Então, olhe nos mapas da sua Bíblia, se a Bíblia tiver os mapinhos no final, provavelmente são os mapas mais aceitos, teorias mais aceitas, mas não é uma confirmação. Então, mas nós temos a certeza de que isso aconteceu porque está registrado na Palavra de Deus. Então, eles chegam nessa praia e eles se dão conta que eles estão num beco sem saída. O povo chega de frente com uma praia de frente com um mar, uma cadeia de montanhas dos lados. Eles seguem por um caminho, chegam numa praia, acampam ali, e de repente eles pensam, tá, e aí, o que nós vamos fazer? Acho que nós erramos o caminho, vamos ter que voltar, Moisés. E quando eles olham para trás, no versículo 10, ao aproximar-se do faraó, o povo israelita olha para trás e avista os egípcios marchando em direção a eles. Então, o único caminho que os levou àquela praia, os egípcios estão vindo por esse caminho. Na frente, o mar, do lado, montanhas, não tinham para onde ir. Esse povo começa a ficar apavorado. Esse povo começa a ficar com medo, atemorizado, porque a morte era certa para eles. A morte estava iminente, estava chegando. Eles, vamos morrer, ou vamos voltar, vamos ser escravos. Esse povo não vai ter misericórdia da gente. Eles vão nos matar aqui na beira dessa praia. Ou a gente vai se jogar nesse mar e vamos morrer afogados. Não temos para onde fugir. Como é que nós vamos lutar? O povo se apavora, porque a morte era certa. E a gente se apavora diante da morte. Diante da iminência da morte, muitas pessoas ficam desesperadas e clamam a Deus. Quando a morte chega, como o versículo 10 ainda diz, aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus falando com Moisés, e aí reclamaram ali e fizeram o que fizeram. Então, de frente deles, um beco sem saída. Não tinham para onde sair. A morte estava iminente. E o medo de morrer leva esse povo a reclamar, a murmurar, a se apavorar. O medo da morte os leva a preferir a escravidão. Foi isso que eles falaram para Moisés. Não era melhor a gente ser escravo do que morrer aqui por eles? O medo da morte os leva a preferirem ser escravos, a preferirem ficar em uma vida de sofrimento, humilhação, abuso, diversas maneiras. Então eles preferem isso por causa dos becos sem saída que eles se encontravam. A esperança deles estava se esvaindo ali. Então, muitas vezes, a gente percebe que Deus nos conduz em caminhos que parecem verdadeiros becos sem saída. Muitas vezes teremos que ver a morte de perto. Teremos que passar o risco, correr risco, ver a morte, ou então ver ela muito perto da gente, ver ela em familiares, ver ela no nosso ciclo de amigos, isso começando e se aproximando da gente em diversas maneiras e situações que podem nos levar a uma desgraça, a um afogamento, digamos assim, de frente para um mar ou de frente para um exército que vem para te matar. A morte, para mim, pode ser uma grande decepção. Será que esses desconfortos da vida que nos parecem levar a uma morte, a um desânimo, será que isso tem feito com que eu e você fiquemos insatisfeitos ou infelizes a ponto de reclamar e murmurar diante do Senhor? Será que eu e você temos reclamado e murmurado diante dessas situações de desconforto ou de morte iminente mesmo? Qual é a nossa reação diante dessa situação? A ingratidão e a incredulidade, elas andam juntas. Um coração incrédulo, um coração que não crê, que não acredita, que não tem fé, ele é um coração que começará a reclamar, um coração que vai murmurar. Então, se você conhece, ou se você é uma pessoa que reclama muito, que está sempre reclamando, é porque você não está acreditando, você está sendo incrédulo. Se você analisar o seu coração, você não crê no que Deus prometeu a esse povo, e aí esse povo não estava crendo e começa a reclamar, então você não crê o que Deus prometeu a você e começa a reclamar? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, se é pela fé, é acreditar, é a certeza daquilo que a gente não vê, e não é uma certeza ilusão, não é uma fantasia, é uma convicção que nós temos pela palavra de Deus, confiando nele. Tem um comentarista bíblico que diz que a incredulidade consegue apagar da nossa memória todas as demonstrações de que vimos do grande poder de Deus e todos os exemplos que conhecemos da sua fidelidade à sua palavra. Então a gente começa a se esquecer, a gente começa a ficar incrédulo
não acreditar mais, reclamar, esquecer do que Deus já fez em nossa vida e do que Deus já fez no seu povo, na sua história, pela sua palavra. E isso começa a perder efeito sobre nós e a gente acaba vivendo uma vida de murmuração, reclamação e incredulidade. O povo murmura contra Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus. Deus falava com Moisés. O povo estava rejeitando, então, era a palavra de Deus. Se o que Moisés falava vinha da parte de Deus, então Moisés estava falando o que Deus queria dizer ao povo. E o povo rejeita Moisés, o povo rejeita a palavra de Deus. E hoje eu e você rejeitamos a palavra de Deus quando nós rejeitamos as Escrituras. Quando nós rejeitamos esse livro chamado Bíblia. Quando a gente não dá moral, a gente não acredita, a gente não estuda, não se debruça sobre ele. Então você rejeita a palavra de Deus e começa a reclamar, a murmurar e a querer resolver por conta própria, a se apavorar, a preferir morrer mesmo, a preferir ser escravo, humilhado, do que enfrentar isso com base na palavra de Deus. Deus muitas vezes conduzirá nossos passos para caminhos de perseguição. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12. Lembram disso? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, quem quer viver realmente seguindo a Jesus de uma maneira que agrada a Deus, serão perseguidos. É uma afirmação de Paulo que está nas Escrituras. Então isso vai acontecer com a nossa vida. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente se apavorar, porque a própria palavra de Deus nos diz em Salmo capítulo 34, versículo 19, que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Que possamos descansar dessa verdade da palavra de Deus, que o Senhor nos livra dessas aflições, adversidades que nós iremos passar e que muitas vezes é o caminho que Ele nos conduz, como Ele conduziu o povo ao caminho assim. Então, creia, confie nos caminhos do Senhor, confie na sua palavra, Bíblia, e que essa palavra, para você buscar e conhecer, você tem que não se iludir e achar que está seguindo os seus próprios caminhos, porque você orou uma vez, você fez uma oração rápida, Deus me conduza, me ajuda nessa decisão, e você começa a tomar decisões por conta própria, e você acha que é Deus conduzindo nos caminhos dele, e muitas vezes você está tomando decisões com base na sua sabedoria, no seu coração, que é enganoso. A própria palavra de Deus diz isso. Nós precisamos buscar conselho e orientação na palavra de Deus, estudando, meditando, orando e vendo como Deus agiu com o seu povo, como Ele quer que eu haja em relação a isso, buscando conselho com pastores e líderes. Precisamos humildade, fé e crer na palavra do Senhor. A incredulidade, meus irmãos e amigos que estão acompanhando, gera murmuração, reclamação na vida, amargura na vida. Mas a fé em Deus nos leva à obediência e traz glória e honra ao nosso Senhor. O Deus Criador nos guia por seu caminho para que possamos conhecer, confiar e cantar a Ele. A parte 2 que nós vamos ler agora, do versículo 13 ao versículo 22. O caminho pode ser difícil, mas nós precisamos também agir. Vamos acompanhar. Acompanhe a leitura, por favor, na sua Bíblia. Eu estou lendo na versão NVI. Moisés então respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, disse então o Senhor a Moisés. Porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante, ou como na versão revista atualizada, diga que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, então, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram.
E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Louvado seja Deus! O caminho pode ser difícil, mas precisamos agir. Moisés então clama ao povo para que se aquietem, confiem em Deus. Ou seja, então eles começam a ficar agitados, alvoroçados naquele tumulto: o que vamos fazer? Nós vamos morrer, o que eu faço? Aquele desespero que ataca o ser humano quando a morte é iminente, quando o desastre está chegando. E Moisés diz: sossega o facho, acalma, aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor. O povo não deveria pensar em salvar a si mesmo. Como que eu vou fazer? E é isso que a gente pensa: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O povo não deveria pensar o que eles iam fazer agora. Eles deveriam primeiro se acalmar, aquietar e ouvir a voz do Senhor, sossegar o facho. E Moisés diz no versículo 13: vejam o livramento que o Senhor lhes trará. E essa palavra livramento, meus irmãos e amigos, ela também significa salvação. E se refere aqui à ideia de salvar a vida de alguém, tirar da morte. Então, com o andar da história do povo de Israel, essa palavra que é usada aqui para livramento, ela vai perdendo esse sentido, vai ganhando o sentido espiritual. Então ela vai tendo esse duplo sentido. Aqui está falando da morte física, um livramento mesmo da morte, mas ela vai ganhando também essa mesma palavra o sentido da morte eterna, da salvação da sua alma. Tanto que Davi, em Salmo 51:12, arrependido, ele escreve clamando perdão a Deus, né? E para que Deus restaure a alegria da salvação e a salvação da sua alma, a certeza de que estará junto com Deus, independente da circunstância. Ele já fala da salvação da alma, se refere a esse livramento que Deus dá no momento da angústia, com base na confiança em Deus, em Jesus, e da salvação que Ele nos dá. O versículo 14 e 15 desse capítulo, ele fala que o Senhor pelejará por eles, e eles ficariam calados, quietos, calmos. Então o Senhor adverte o povo para que eles entrem em ação. Deus diz: sigam avante, marchem. Aí no versículo 17, mais uma vez, a Bíblia vai falar que Deus endureceu o coração do faraó e que o propósito disso era para que os egípcios conhecessem. O versículo diz, o 18, início: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Isso é uma repetição que acontece no versículo 4. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Essa é a sentença final sobre o Egito, que eles reconheçam a Deus. Não quer dizer que eles seriam salvos, conheceriam a Deus, mas eles saberiam quem é Deus. O conhecer a Deus envolve ter um relacionamento com Ele, ter intimidade com o Senhor. Esses egípcios não conheceram a Deus e têm uma intimidade com Ele, mas eles souberam quem Deus é. Eles reconheceram a Deus como o único e verdadeiro no dia do seu juízo, e eles perderam a vida aqui, mas eles reconheceram. Lembra no início, quando Moisés procura o faraó pela primeira vez, e ele chega lá, né, como quem não quer nada, bate numa porta, diz: faraó, eu vim aqui pedir para você libertar meu povo, a gente quer ir embora, a gente quer ir para a terra de Canaã, que nosso Deus prometeu, e nós vamos louvar, oferecer sacrifícios a Deus lá, ao Senhor. E o faraó diz, Êxodo capítulo 5, versículo 2: quem é o Senhor para que eu liberte esse povo? Eu não conheço o Senhor, eu não sei quem é esse Senhor, e eu não vou libertar o povo, fica na tua aí, eu não quero. Quem é o Senhor para que eu deixe Israel sair? Não conheço e não vou deixar. Mas agora, isso assim começa o envolvimento do povo diretamente com o faraó para a saída, e aqui termina: eles vão saber quem eu sou. O propósito do Senhor em tudo isso é que o nome dele seja conhecido, reconhecido, através do justo, o povo de Deus, e do ímpio, também reconhecendo quem ele é. Esse nosso Deus será reconhecido, glória a Deus por isso. O faraó não quis conhecer o Senhor, nem perguntou para Moisés explicar, falar, mas o Senhor se revelaria a ele para que ele fosse conhecido, e o faraó não foi salvo aqui. O texto continua então, e Deus se coloca como protetor do povo. Mediante o exército aqui, o desafio que o povo teria que exercer, marchar e seguir à frente, Deus ia proteger esse povo. Então, o povo teria que agir com fé, e Deus iria proteger seu povo. Enquanto o povo esperava
para que pudesse marchar. Antes de começar, o vento começou a soprar, a nuvem foi para trás deles para proteger eles. Antes que eles agissem, Deus já estava agindo. Antes que o povo se colocasse em ação para atravessar o mar, Deus já começou a agir e proteger o seu povo para continuar conduzindo pelo seu caminho. O caminho parecia difícil, mas eles precisavam agir, obedecer a Deus, mudando a direção, seguindo a palavra dele, obedecendo a Deus e agindo. Deus usa tudo isso. O povo teve que se aquietar. O povo teve que parar com a agitação. Ele ouviu a ordem de Moisés, a palavra vinda do Senhor para que seguisse avante. Eu e você precisamos parar um pouco. E que momento como esse, de uma pandemia, de recessão, de flexibilização, de jornada, em que muitas pessoas ganham um pouco mais de tempo em casa, e a gente desperdiça tanto esse tempo, é o momento de a gente parar e buscar ao Senhor na sua palavra, lendo, estudando e meditando a Bíblia. Mas a gente se envolve em mais coisas e queremos fazer e acabamos não ouvindo a palavra do Senhor e nos desesperamos. Precisamos nos atentar a isso, buscar o Senhor, buscar a direção dele e não criar um mini caos em nossa vida ou um caos total por coisas que o Senhor já colocou a mão, que está no controle. Descansa e pede para a gente se aquietar, sossega o facho, não se desespere, eu estou no controle, diz o Senhor. Então a gente vai se aquietar, buscar, ouvir a palavra do Senhor e vamos agir. E devemos agir de acordo com aquilo que Ele nos diz. Siga avante. E o povo seguiu. Tem gente que fica muito tempo parado. Tem gente que não se agita, mas também não faz nada. Não ora, não busca, não medita. Fica esperando o mar se abrir, olhar e espera que alguém carregue ele para atravessar. Mas Deus abre o mar para o povo e o povo precisa dar os passos, caminhar em direção à obediência, à fé de que Ele continuaria protegendo. O mar estaria aberto, mas o exército estava atrás. O exército estava ali. Deus abriu um caminho, mas a morte continuava iminente. Então Deus faz o que? Protege o povo disso. A dificuldade é que nós muitas vezes não buscamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Deus fala e fala conosco por meio da sua palavra. Nós precisamos meditar. Não é aquela leitura rápida, não é o versículo do dia que você lê enquanto está descendo o elevador, não é um versículo rápido que você lê com os olhos antes de ir no banheiro, você pode dar uma lida ali que o aplicativo atualizou um versículo. Meus irmãos, Deus quer um relacionamento com os seus santos, com o seu povo. Ele quer que vocês conheçam, confiem e cante e louve a Ele. Então nós precisamos meditar, conhecer Deus pela palavra dele, refletir, ir um pouco além daquela leitura rápida e superficial. Deus quer mais de nós. E isso para que nós possamos saber o que Ele quer, obedecer, marchar, seguir avante na nossa vida, mesmo com a morte iminente, não nos apavorando, não nos desesperando. O texto, de certa forma, nos mostra que todos saberão quem é o Senhor. Alguns conhecerão a Deus, como o povo egípcio sabia quem Ele é. Alguns, saberão quem Ele é, mas outros conhecerão de verdade esse Deus de amor, de graça, e Deus estende para nós essa oportunidade, nos estende para nós através da palavra dele, através da cruz de Jesus, para que nós possamos conhecer e não apenas saber quem Ele é no dia do juízo, como esse povo reconheceu o Senhor, mas perdeu a vida. E o povo de Deus pôde conhecer ao Senhor um pouco mais, desenvolver-se, porque marchou e obedeceu. Deus dá ordem e dá direção. O Deus, o Criador, nos guia no seu caminho para que possamos conhecer, confiar e cantar a Ele. A terceira parte do estudo, já estamos nos adiantando aqui para o final, diz no versículo 23 ao 30, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram: "Vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou
no mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder de Deus contra os egípcios e temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Nessa última parte nós vamos ver que o caminho pode parecer perigoso, mas Deus dá o livramento. Os egípcios entram no mar para pegar os hebreus. Deus faz um caos ali. E pelo Salmo, capítulo 77, do versículo 16 ao 20, você pode abrir ali e acompanhar um pouco mais. Salmo 77, 16 a 20. Pois confira essa descrição do salmista sobre essa situação, a tempestade, raios. É um momento que há um grande temporal, uma tempestade aqui. E Deus usa a força da natureza, é a força dele, pela tempestade, gera um caos entre os egípcios. Gera um caos entre eles. O caminho seco, terra seca, que foi percorrida pelos hebreus, começa a virar uma estrada lamacenta. As rodas dos carros começam a travar, a atolar, a se soltar. E os egípcios se apavoram. Mas eles percebem que aquilo não é algo natural. Não é uma dificuldade da estrada. Eles dizem, o Senhor está pelejando pelos israelitas contra o Egito. Então eles percebem isso e temem ao Senhor, ficam com medo e decidem fugir. Vamos fugir, vamos voltar. O versículo 25 diz, fujamos da presença de Israel. Mas agora é tarde para eles. Eles foram, então, instrumentos da justiça de Deus. Não da graça salvadora, mas da justiça, da ira de Deus. Foi feita na vida deles, isso para ensinar também a nós. Foi feito sobre eles. Eles reconhecem o Deus de Israel como o Deus dos exércitos, o Deus que peleja. Não de uma maneira honrosa, salvífica, mas de uma maneira da justiça, de que todos reconhecerão. Então Israel atravessa em terra seca e esse povo egípcio tenta voltar e as águas se fecham quando Moisés estende a mão e começa então a se afogar e a morrer. E eles reconhecem que o Senhor peleja por eles. Salmo 24, o versículo 6 e 8, é a entrada triunfal da arca ali em Jerusalém, e aquele salmo de canto vai dizer isso, e o versículo 8 e 10, na verdade, há essa repetição em que quem está na porta da cidade pergunta, quem é o Rei da Glória? E eles respondem, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele recebe toda a glória, seja pelo justo e pelo ímpio, ele vai receber sua glória. Deus usa Moisés para fechar o mar e se fecha sobre os egípcios. Começa a se afogar, aqueles que oprimiam o povo estavam morrendo. Aqueles que o mantinham escravo estavam perdendo totalmente o poder de fazê-los escravos. Estavam sendo derrotados pelo poder de Deus. Deus redimiu Israel na noite da Páscoa, capítulo 13. Mas aqui Deus está libertando Israel completamente da escravidão, finalmente. O versículo 31 vai falar que Israel viu o grande poder de Deus, do Senhor, e temeu. Teve medo, admiração, respeito. Temeu diante do Senhor, confiou e se entregou a Deus. O objetivo de tudo que nós vivemos é trazer glória ao nome do nosso Deus. Para que possamos crescer no conhecimento, no relacionamento com Ele. Confiança, e para que outros possam ver isso. A glória de Deus se manifesta, meus irmãos e amigos, em meio à tribulação, às dificuldades, ao corre-corre da vida. Deus quer que a gente pare, sossegue o facho, confie nele e a glória dele seja manifesta. Em meio a situações de morte iminente, de riscos, precisamos confiar em Deus em meio ao sofrimento. Alguém já disse muito corretamente que fé não é crer apesar das evidências, mas fé é obedecer apesar das consequências. Isso é uma boa definição também. Por isso, se em meio à tribulação, se em meio aos problemas da vida, as dificuldades, as perseguições, a gente nos vê sem saída, e se você pensar que o único caminho é voltar atrás, é voltar para o Egito, é voltar a pecar, é esconder os seus erros, a única saída naquela situação é mentir, é roubar, é sonegar, é esconder, é matar, é fingir, ser dissimulado, seja qual for o que você achar
que é a solução pecando e ofendendo a Deus, a santidade do Senhor. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz que Deus não nos manda, não sobrevém a nós. Ele não é Ele que tenta, mas Ele não permite que sobrevenha a nós tentação que não fosse comum aos homens, que a gente possa suportar. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Antes, pelo contrário, Ele providenciará um escape para nós. Vai ter uma saída. E essa saída é Cristo Jesus. Pois Ele venceu a morte e venceu o pecado. Não podemos achar que escaparemos da tentação ou que nos livraremos de uma perseguição, do sofrimento, através das fortalezas que a gente constrói sobre a nossa vida. Salmo, capítulo 20, versículos 7 e 8. Lembra-se desse versículo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se curvam e caem, esses que confiam em carros e cavalos. Mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé por causa do nome do Senhor. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, dizia o salmista. Hoje a gente diria, uns confiam nos seus bens materiais, nos seus carros, nos seus imóveis. Uns confiam nas suas casas, nos seus aluguéis. Uns confiam na sua empresa, no seu emprego, na estabilidade de um concurso. Uns confiam na sua poupança. Uns confiam na aplicação que tem, nas suas fontes de renda. Uns confiam nos seus diplomas e certificados. Mas isso tudo pode ruir como o mar. Isso tudo pode vir abaixo, porque isso não sustenta o homem. Apenas aquele que coloca a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Aquele que Deus quer que a gente confie nele pelo sangue e o poder que há em Jesus. Porque assim como Deus redimiu e libertou Israel do Egito, da escravidão, Ele quer redimir a nossa vida e nos libertar da escravidão, do pecado. E Ele quer nos dar uma segurança firme. E eu não estou dizendo que essas coisas todas que eu falei são erradas você ter. O errado é quando você confia, quando você acha que isso vai segurar. E por isso que em situações de iminência de morte, de risco, de crise, a gente se desestrutura, se apavora. Desculpe. Mas se você confia em Deus, se você confia em Jesus, se você atravessa o mar pisando na terra seca, firme, a rocha que é Cristo, nada vai fazer o seu pé atolar e estremecer. E se seu pé atolar nesse caminho, você vai saber que é Deus permitindo isso de alguma maneira para que o nome dele seja glorificado. E você vai levantar a cabeça, buscar o Senhor, agir. Então você vai ver o pecado morto na praia, de uma maneira figurada, como os israelitas viram os egípcios mortos na praia, aqueles que os escravizavam. O pecado que nos escravizava, nós vamos ver ele morto na praia, porque Jesus venceu a morte e o pecado. Olhamos ao redor, olhamos para os desafios, o mundo nos causa medo, mas os nossos pés têm que estar firmes sobre essa rocha que é Cristo. Não no que os nossos olhos veem, mas onde nós colocamos os nossos pés. Onde nós firmamos a nossa vida. No que temos ou no que somos em Cristo Jesus, em Deus. Concluindo e indo finalmente por fim, Nosso Pai sempre obtém glória. Deus sempre vai obter glória, independente da circunstância. Por isso precisamos deixar que Ele nos conduza e nos coloque no caminho que somente Ele pode nos tirar e nos libertar, para que nós possamos conhecer a esse Deus, possamos confiar a esse Deus e cantar e louvar a nosso Deus. Esse caminho do Mar Vermelho nos ensina também, nos ensina que Deus Criador nos coloca, nos conduz no seu caminho, para que possamos conhecer, confiar e cantar e louvar a Ele. E esse caminho tem algo mais a nos ensinar. Esse caminho se apresenta como Cristo Jesus em João 14,6. Ele não são vários caminhos, mas Ele é o caminho, é a verdade e a vida. É um único só. Esse caminho, usado pelo livro de Atos para descrever a vida cristã, é a da vida daqueles que seguem a Jesus. Esse caminho, com C maiúsculo, é o pelo qual Paulo, em Atos 24,14, confessa servir a Deus e acreditar em tudo que está na palavra dele, a Bíblia. Esse caminho é Jesus. Seguir a esse caminho, a Jesus, com C maiúsculo, pode parecer confuso em alguns momentos, o que você tem vivido, alguma situação na sua vida, mas é seguro quando você o obedece. Seguir a esse caminho com C maiúsculo, que é Jesus, pode parecer difícil em algumas circunstâncias, mas quando agimos com fé naquilo que Ele já fez por nós,
fica mais leve. Seguir a esse caminho com C maiúsculo que é Jesus pode parecer perigoso muitas vezes, mas o Pai nos prometeu livramento eterno. Não precisamos temer a morte, não precisamos temer as águas, não precisamos temer ao exército inimigo, não precisamos temer a nada disso, porque se Deus nos colocar no meio do exército para morrer, nos colocar na água para afogar, nos fizer atravessar, nós estamos confiantes nesse Deus que controla tudo, que tem tudo sobre as suas mãos, porque Jesus venceu a morte para que pudéssemos ter uma vida. E isso começa aqui no tempo presente e continuará por toda a eternidade. O conhecer a Deus e cantar e louvar a Ele. Siga firme no caminho que Deus te colocou. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, das perseguições, confie que Deus nos guia pelo seu caminho, com C maiúsculo que é Jesus, para que possamos conhecer, confiar e cantar a Ele. Se você ainda não confia, não segue esse caminho que é Jesus, procure conhecê-lo pela palavra de Deus, procure, deixe uma mensagem para a gente conversar um pouco mais, mas confie a sua vida nesse que é o único caminho. E se você já confiou, entrou nesse caminho, não se desvie, não olhe para trás, siga firme no desenvolvimento desse caminho, buscando o Senhor, para que você possa conhecer mais, para que nós possamos confiar e cantar e louvar o nosso Deus. Que Deus os abençoe. Eu quero orar com você para encerrar. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela libertação que o Senhor nos dá do pecado, Deus, em Cristo Jesus. Pai amado, que o Senhor possa trazer ao nosso coração paz, ó Deus, e confiança e descanso no Senhor, Deus, em meio a essas crises, a adversidade, a iminência da morte, o risco da vida. Deus, que nós não venhamos a nos desesperar, mas possamos sossegar o facho, confiar no Senhor, buscar na Tua Palavra direção para agir e continuar vivendo de uma maneira que honre e glorifique ao Senhor. Não é continuar vivendo a vida como era antes, mas olhar para as circunstâncias, ó Deus, e que possamos agir de uma maneira que agrade ao Senhor, que traga realmente alegria a glória para o Teu nome, alegria para o Senhor e satisfação para a nossa alma. Essa é a única fonte de satisfação, confiando e seguindo o Teu caminho, que é Cristo Jesus. Dê a cada um desses irmãos que acompanharam até aqui esse vídeo, ó Pai, a segurança no Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, a atravessar os mares de dificuldade que o Senhor colocará em nossas vidas, confiando no Senhor. E se em algum momento nos virmos nos afogando, possamos celebrar e louvar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse, não tema a morte, que a morte é um pulinho para a vida, para quem está em Cristo Jesus. Uma boa noite, que Deus te abençoe.